Bom dia a todos, Deus abençoe cada um. Quem está falando aqui, eu sou Gabriel, tenho 22 anos e como vocês viram o tema é para dizer um alerta, uma advertência à noiva do Brasil que crê nessa mensagem. Eu nasci nesse ministério, nasci nesse companheirismo e isso é um alerta para cada pessoa, para cada ministro que irá ver esse vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que algo que não foi ensinado para o povo da maneira correta. Todos nós sabemos disso, não acuse, não julgue. A verdadeira maneira cristã é esconder o erro do outro, fale somente coisas boas do seu irmão, a pessoa responderá perante Deus, apenas ore por ele. Todos nós sabemos disso e eu acredito nisso. Mas isso não foi ensinado por povo de uma maneira correta. Eu gostaria de mostrar aqui o que o profeta disse, o que as escrituras tratam sobre o assunto, a diferença de difamação e a diferença de um alerta a uma posição que tem que ser tomada na igreja. Tudo isso, não fale mal, esconda o erro do outro, fale somente coisas boas do vosso irmão. Isso se aplica na primeira e segunda etapa. A partir da terceira etapa, é ao contrário que deve ser feito. Como assim? Para quem conhece as escrituras e a mensagem, eu não vou aqui ficar citando literaturas e Bíblia. Eu vou deixar na descrição do vídeo o que o profeta falou, o que a Bíblia fala sobre o assunto. E depois os irmãos investiguem, mas eu não vou me ater, ler parágrafo por parágrafo, escritura por escritura. Eu vou dar um resumo breve sobre o assunto. Qual que é a diferença de difamação e a diferença de um alerta? O que acontece? O Senhor Jesus disse que quando alguém pecar, a pessoa deve ir e até esse irmão que pecou e o adverti-lo. Irmão, não peque, não faça isso, não faça aquilo e tal. E o que acontece? A partir deste momento, se ele não ouvir ou não aceitar a correção, deverá chamar mais 2 testemunhas para ir com esse irmão, que viram a cena, viram o pecado e vamos lá corrigi-lo. Nesses 2 momentos você não deve falar nada para ninguém, você deve esconder o erro dele, você não deve falar para a igreja, você não deve falar para ninguém. Só você e as 2 testemunhas. E orar por ele e corrigi-lo. Se ele não ouvi-lo, se ele não escutar, então vem a terceira etapa. A terceira etapa é trazer a igreja. Se aquele irmão ele não recebeu, ele não quis ser corrigido, então deve-se trazer à igreja o que aquele irmão fez. E a partir deste momento que é trazido à igreja, a igreja o corrigirá. E se ele não escutar nem a igreja, Jesus fala para tratá-lo como gentil e publicano. Nós podemos ver isso que aconteceu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, onde uma igreja de Corinto estava se omitindo com um caso que estava acontecendo ali. E Paulo escreveu essa carta no começo falando que havia um pecado grave ali, que era tão grave que não era cometido nem entre os gentios. E Paulo disse: vocês estão inchados e vocês não têm nem vergonha, nem se entristecem porque vocês não tiraram esse inico do meio de vocês. Esse inico era tirar da comunhão, porque aquele que tomar a ceia do Senhor, indignamente será culpado do corpo do Senhor. E por isso que o profeta diz que ele investigava, ia em casas, porque sabia que existiam brigas, de como é que estava a igreja na situação, para que não acontecesse esse tipo de coisa. Então aquela igreja estava se omitindo, a igreja de Corinto, por um rapaz que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai dele, a sua madrasta. E mesmo assim a igreja de Corinto não fez nada. Ela não seguiu o que o Senhor Jesus disse, tendo pecado de omissão. Ela se omitiu em relação a tudo isso. Então Paulo descreveu. Uma pergunta que eu faço: Paulo estava falando isso que estava acontecendo. Eu pergunto: Paulo estava difamando? Ele estava escondendo? Ele não estava cumprindo, que era esconder o erro do irmão? Não, Paulo não estava difamando. Porque era um caso em que não estava se resolvendo. Entende? Porque a partir da primeira e segunda etapa você não deve falar, mas a partir da terceira etapa você é obrigado a levar na igreja.
Em Hebreus 7, o profeta explica isso, eu vou deixar a descrição aqui. Olha o que o irmão Branham disse. Se porventura você souber de algo errado, ele não falou nem se você viu, se você foi testemunha, não. Ele falou, se você souber de algo e não conta à igreja, você vai responder perante o dia do juízo. Isso é pecado de omissão. Isso, o profeta diz, se você porventura ficou sabendo, entende? Aí fala assim, e se você não trazer a igreja? Alguém pergunta, mas eu não tenho que esconder o erro do meu irmão? Irmãos, Jesus disse para você levar a igreja. Isso não é esconder o erro do irmão. Você tem que falar o erro do seu irmão para que aquilo seja corrigido. Isso é tudo, o motivo objetivo, isso não é estragar a reputação dele, não é difamar, não. O motivo objetivo disso é para salvar a alma, para restaurar a alma daquela pessoa. Quando Paulo fala dessa pessoa que estava cometendo esse tipo de ato, ele fala assim, que o seu corpo seja entregue para Satanás para que seu espírito seja salvo. O profeta explica o que é isso. Quando fala que o corpo é entregue para Satanás, é o que acontece. Você não quer ouvir a gente, você não quer ser corrigido, então nós, como Igreja de Deus Vivo, vamos entregar o seu corpo para Satanás. O que é isso? O diabo vai ter toda liberdade para atacar o corpo dele, ou com doença, ou vida financeira, ou problemas, para que o espírito seja salvo, ou seja, para que ele volte e se reconcilie, entendeu? Então Paulo fala que nesse momento ele é cortado da comunhão e não se deve ter nem companheirismo com ele. E ele vem, não terás companheirismo com prostituto, com os devassos e esse tipo de coisa. E para quê? Para que a pessoa venha e ela se reconcilie, ou seja, o motivo é o amor para essas pessoas, correto? Então, posto isso, e também terceira carta de João falando a Diótrefes, que tinha para o presbítero Gaio, que tinha enviando a carta para o presbítero Gaio falando sobre Diótrefes, que Diótrefes estava cometendo um erro ali. Ele estava expulsando os irmãos para fazer acepção de gentios e judeus. Ele estava querendo ter a primazia, era querer ser o chefe de todos ali. E ele estava falando mal de João. Então João expôs o que ele estava fazendo. E eu pergunto, João estava difamando Diótrefes? Não, ele não estava. Eram questões na igreja que deveriam ser resolvidas. Então, Diótrefes, e João falou, não, mas eu vou, ele está me impedindo, mas eu vou aparecer aí para a gente resolver isso aí. Você pode ler, terceira carta de João a Gaio. E Paulo falando sobre Alexandre Latueiro tem me causado muitos males, mas que Deus pague a ele segundo as suas obras, porque esse eu entreguei o corpo para Satanás. Você entende? Ou seja, eu pergunto, Paulo estava difamando? Não estava difamando. Era um alerta, uma posição que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Porque isso tem que ser algo público, tem que ser levado à igreja. Isso é o que o irmão Branham ensina. Hebreus 7, pegamos respostas número 12, pegamos respostas número 15. Ele fala sobre isso. Agora, posto isso, tendo em vista que o objetivo é o amor, é para reconciliar a alma da pessoa, eu gostaria de falar o que está acontecendo aqui no Brasil, para a noiva do Brasil. Para todos, falei para pastores, amigos, família, que isso ia ficar quieto. Eu simplesmente queria deixar largar isso de lado. Mas eu orei para Deus. Orei para Deus ter misericórdia desse ministro, para Deus o ajudá-lo. E para os pastores que estão sabendo da situação, tomarem uma posição. Eu orei, quebrantei por amor à alma desse ministro, desse irmão. E para esses ministros tomarem uma posição sobre o que está acontecendo. E algo veio do coração e foi algo de Deus. Eu creio que foi algo de Deus para eu fazer esse vídeo. Eu sei que fazendo esse vídeo eu vou perder a amizade. Pessoas vão parar de falar comigo por causa do sistema que foi enrustido. Por causa da dissonância cognitiva, que é um fenômeno psicológico em que crenças são confrontadas, convicções são quebradas e essas pessoas têm reações. Um exemplo, eu digo que o seu pai é um assassino. E eu provo para você, eu tenho prova que seu pai é um assassino. A pessoa ela não vai querer acreditar nisso, mesmo eu mostrando, mas ela não vai conseguir acreditar.
E o que eu vou expor aqui, pessoas não vão acreditar, mas isso é a verdade, eu digo em nome do Senhor. Mas isso só vai ser prejudicial para mim, mas eu sei que é algo de Deus e que essa vai ser a forma que Deus vai trabalhar através disso. O que acontece? Posto isso, que existe a diferença entre difamação, um alerta para a igreja, trazer algo para a igreja de modo geral, tem um problema acontecendo hoje, atualmente, na igreja, nas pessoas que creem nessa mensagem. O problema é pecado escondido, pecado não confessado, que tem trazido muitas coisas negativas no nosso meio, muitos prejuízos demais no nosso meio, em que se algo não for tomado, eu não sei o que irá acontecer. Mas eu creio que algo vai ser tomado porque Jesus disse, não há nada oculto que não seja revelado. E Deus cuida de tudo. Eu acredito que este vídeo vai ser para que os pastores tomem iniciativa, a igreja tome uma iniciativa no que está acontecendo. Vamos lá. Eu cresci nesse ministério, vocês sabem, nesse companheirismo. Eu não quero falar nomes de pessoas, não irei falar, mas eu vou contar apenas rapidamente o que acontece. Eu via pastores fora do companheirismo. Vocês sabem quando eu falo esse termo, eu quero ser o mais, como se pode dizer, de uma forma que apenas quem é dessa mensagem entenda esse vídeo. Eu via pastores que eram fora do companheirismo, mas pregavam a mensagem, não tinham doutrina erradas, não tinham heresias, e pregava a mensagem, nossa, por que a gente não está junto? E eu perguntava para um, para outro, e a resposta era, não, é porque teve um ministro muito influente no nosso meio, que ele houve um novo casamento e esses pastores não estiveram de acordo. E ele poderia casar novamente, e então eles saíram e eles são errados, são os difamadores, essas pessoas querem ser líderes e eles têm inveja do ministério. Eu só ouvia falar mal desse tipo de pessoa. E até que passou um tempo e eu descobri, através de irmãos do nosso meio, irmãos de fora também, o que aconteceu em 1998. O que aconteceu em 1998 é que abafaram, o povo não está sabendo, não sabe o que aconteceu. E em 1998 aconteceu que um ministro, ele teve muitos escândalos relacionados a ele, em relação a traição, assédio sexual, abusos, aborto e muitas coisas horríveis. E uma irmã que congregava na igreja desse ministro, ela escreveu uma carta e mandou para vários pastores, uma delas, né? E aí os pastores foram descobrindo, até que chegou à tona, o que faz, o que não faz, tal, e isso está errado, porque... aqui entra um detalhe. Quando acontece esse tipo de coisa, qual é a ação a ser tomada? 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 1, diz quais são os pré-requisitos, as qualificações para uma pessoa ser um pastor. E lá fala, irrepreensível, marido de uma só mulher. Ou seja, quando um ministro cai nesse tipo de coisa, ele se torna repreensível. E marido de uma só mulher, que é os pré-requisitos deve ser. E a partir desse momento que ele se torna repreensível, ele perde a qualificação de ser irrepreensível, né? Então há uma votação, a igreja, esse pecado é exposto para a igreja, né? Como Paulo fala, que aos que pecarem repreendam na presença de todos, né? Para que causa temor entre os outros. Ou seja, esse pecado é repreendido abertamente e é confessado, e então dá-se início à votação, se a igreja vai perdoar o ministro ou vai continuar com ele, né? E isso aconteceu em 98, mas omitiram das ovelhas o que aconteceu, né? E muitas coisas, não tudo, né? Mas as ovelhas quiseram continuar com o pastor, mesmo ele não preenchendo os pré-requisitos. Até então, os outros pastores que estavam sabendo disso, eles saíram, falaram, nós não podemos continuar tendo companheirismo com esse ministro, com essa igreja, porque além de ele não preencher os pré-requisitos da palavra, Paulo fala esse tipo de coisa, não terás companheirismo com os devassos, comércio de prostituição, esse tipo de coisa, tal. Ou seja, até ser resolvida a coisa. E aí entrou uma guerra.
os que largaram o nosso apóstolo, o anjo do Brasil, vocês estão errados porque Davi errou, todo mundo errou no Velho Testamento, a gente tem que perdoar, tem que ter amor. E entrava o argumento do outro lado: não, tudo bem, errou, ninguém está falando de salvação, nós estamos falando de ministério. E então esses pastores que saíram do companheirismo viram a guerra e ficou em 98. Mas quando eu fiquei sabendo disso, falei, ficou no passado, tudo bem. Então tinha até ministros que não eram do companheirismo, entre aspas, porque nós iremos falar disso, de onde surgiu isso, que não existe companheirismo A, B ou C. Companheirismo é com a palavra, isso foi doutrinas de homens que colocaram. Então, pastores falavam até assim: vocês que jogam pedra em Goiânia, vocês deveriam coroar Goiânia, porque se não fosse aquele probleminha que a gente teve lá em 98, a mensagem não teria chegado até aqui. E falava: ô ministro, eu te amo, tá? Eu te amo. Falando do ministro que aconteceu lá em 98, ou seja. E aí eu falei: não, ficou no passado, tudo bem. Até que continuei seguindo a minha vida, normal, tranquilo. E aí, infelizmente, ex-namoradas de amigos próximos foram vítimas da igreja de lá. Isso caiu nos meus ouvidos, eu não acreditei. Então liguei para ministro, que era amigo pessoal, que estavam lá, né? E eles saíram há pouco tempo. E para confirmar sobre isso, se isso é verdade, eu falei: não posso. Aí ele disse: isso eu fiquei sabendo, mas eu não posso falar o que eu fiquei sabendo, posso falar que eu vi. E ele foi testemunho ocular, que viu esse ministro se encontrando com mulheres no meio do mato, e tem um diácono, e a esposa do diácono que encobre tudo. E aí aquilo mas mesmo assim eu não acreditei. Então eu falei para um outro ministro, que tinha saído de lá há pouco tempo também, são ministros que estavam lá auxiliando esse ministro, esse ministério, e ele me contou lá coisas que eu era vítimas da família dele. Ele me citou nomes, o que aconteceu, e ele falou: sou testemunho ocular, eu mesmo conheço 3 casos. E aí por ali eu já fiquei: meu Deus do céu. Enfim, primeira coisa foi conversar com meu ex-pastor, que eu saí faz 3 semanas. Inclusive, eu volto a dizer, eu disse para o Senhor que eu não ia falar nada, que ia ficar quieto, e todavia isso foi necessário porque foi algo do coração. E então eu fui conversar com ele, e o que ele disse? Irmão, vá até esse ministro, converse com ele. Mas antes de eu ir até esse ministro, eu liguei para 2 ministros que fazem parte do companheirismo e que estão próximos dali do ministério. Um faz parte da mesa e outro não. E nós sabemos disso, mas estamos orando. E foi até um conforto de paz para mim. E outro pastor, o outro pastor que eu liguei falou: eu não tenho influência suficiente, isso, aquilo, tal. Concluindo, aí eu cheguei no meu pastor e falei: pastor, não vou, porque a primeira, a segunda etapa já foi feita, né? E para ministro não tem primeira e segunda etapa. Ministro e detalhe, quando esses pastores foram conversar com esse ministro, eu tenho conversas gravadas, eu tenho provas, eu tenho tudo, você entende? Isso é verdade. E o que acontece? Esses ministros foram conversar, repreendê-lo, e ele: não, isso não é verdade, isso é difamação contra o ministério, não. Aí pressionaram e aí tiveram provas de verdade, aí admitiu, entendeu? Mas a prática não foi corrigida. E são coisas recentes, 2019, desde que esse ministro estava sabendo disso. E o meu recado é esse. Então eu conversei com o meu pastor falou: não vou fazer nada em relação a isso, se os pastores fizerem algo, eu darei minha posição. Tem 4 pastores que estão na mesa, vocês estão me ouvindo, e eles sabem de tudo isso, sabem de tudo, mas eles estão acobertando. Isso tem causado um pecado, um prejuízo na igreja muito grande. E lembre que o irmão Bran disse: se porventura você saber de algo, você não traz à igreja, você vai ser responsável perante Deus. Que Deus possa ajudar vocês e terem capacidade. O que tem que ser feito? O profeta da Bíblia ensina: juntam, levam as testemunhas, julgamento, traga quem foi as pessoas que fizeram isso, e então isso deve ser levado à igreja, o pecado deve ser repreendido abertamente, isso tudo por amor à pessoa, por alma à pessoa, porque o profeta disse, você se lembra da mulher que traiu o marido, aquilo? Então, se você não confessar, você irá ao inferno. Então os pastores que digam que amam mesmo, façam esse homem confessar,
façam o pecado ser repreendido abertamente para o bem da alma dele e do ministério, para que a sujeira saia da igreja. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a mensagem. Que Deus possa ajudar vocês, vítimas, mulheres, confessem aos seus maridos. Irmãos, eu sei nome de pessoas, mais de 10 vítimas. Isso acontece há mais de 20 anos. Isso é verdade, isso não é mentira. É algo que deveria ser corrigido há muito tempo. Mas isso não foi corrigido porque os pastores preferiram ficar através da política. Envolveu o temor, envolveu o medo. Porque, não, é o ministério. As pessoas não acreditam a Deus, mas acreditam ao homem. E viu a doutrina de nicolaísmo, um líder sobre todos os outros. Isso está infiltrado em muitos lugares. Que Deus possa ajudar vocês. Então, o meu objetivo é, pastores, tomem a posição. Que Deus abençoe vocês. Eu vou estar orando por vocês. Eu saí da minha igreja. Eu estou em outra igreja com um pastor que... Voltando, eu saí da minha igreja por vários motivos. Mas um dos motivos foi este. Porque... Quando eu falei para o pastor e esse tipo de coisa, ele falou, não, eu não vou trazer confusão à igreja, eu simplesmente vou ficar quieto em relação a isso, e eu não vou, eu vou ficar quieto e vou estar ali, e se os pastores falarem alguma coisa, eu darei minha posição sobre isso. Então... eu mostrei, pastor, isso não pode ser, isso é conivente. Um exemplo claro que eu vou mostrar para vocês é em relação à mulher pregadora. Por que você não senta para escutar uma mulher pregadora? Porque a palavra diz que ela não pode pregar. E agora, se eu vou no evento e essa mulher está pregando a palavra, por mais que seja a Bíblia, por mais que seja verdade, ela não tem o direito de estar ali, porque a palavra diz que ela não pode estar ali. É a mesma coisa nesse caso. 1 Timóteo 3 coloca as qualificações para um ministro ser. E se tem um ministro que está ali desqualificado com a palavra de Deus, é um pastor fora da palavra. Ele não pode mais. Ele perdeu a qualificação para ser um ministro. E, no entanto, a fama não deixa parar. E a Bíblia fala. E o sentimento, não, mas eu tenho que continuar, mas a Bíblia fala que acabou. Não pode mais. Então, isso é o que tem que ser feito. A igreja local deve julgar o caso. Houve muitos debates, tem pessoas que não vão concordar, tem pessoas que vão discordar, mas o que eu estou aqui é para manifestar o que a Bíblia e a mensagem ensina. Isso deve ser trazido ao povo. E mais, pastores que sabem disso, pastores que não sabem e nem vão acreditar, mas tem provas, é verdade, tem testemunhas, tem vítimas, isso é verdade. E se não for feito nada em relação a isso e continuar cobertando esse tipo de situação, cada um vai ser responsável perante Deus. Vai ser responsável, porque isso é por amor a Ele e para cumprimento da palavra, ficar ao lado da palavra. É isso que a Bíblia diz. É isso que a mensagem ensina. Pessoas vão chorar, pessoas vão se magoar, pessoas vão até desviar, porque tem essa classe que não está ligada ao Senhor Jesus, à mensagem da hora, mas está ligada ao ministério, ao líder, ao companheirismo. A sua fé está depositada num grupo, uma confiança num grupo, num companheirismo, não na palavra. Isso Deus faz, Deus mostra para tirarmos os olhos dos homens, tirar os olhos de companheirismo e colocar os olhos na mensagem, na palavra, no Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu me abalei muito, chorei muito, entrei num estado de tristeza muito grande. E eu volto a dizer, tem pessoas que não vão acreditar mesmo assim. Mas isso é a verdade. Queira acreditar ou não, isso é a verdade. Isso tem que ser feito. Então vai a minha advertência para os pastores que sabem desse caso. Tomem providências. Façam o que tem que ser feito. Não escondam. Não tenha medo de perder membros. Não tenha medo de rachar a igreja. Porque ou duas ou uma. Ou esses pastores tomam a posição e a igreja escolhe o que vai ser feito. Porque tem isso. Ela pode perdoar o seu pastor e continuar com ele ainda.
Mas isso não caracteriza que a igreja tomou a posição correta. O profeta disse que o irmão Neville poderia pregar testemunho de Jeová, se ele e a igreja quisesse. Ele e a igreja. Mas isso não caracteriza. Ela aceitou um pastor fora da palavra, ela aceitou a doutrina errada. E a partir daquele momento entra um espírito onde que de doutrina errada, um pastor fora da palavra, e nós vemos as consequências que estão tendo aí. Mas há quem diz, não, mas só o ministério, ó, quantos frutos deu, olha quantas almas vieram, quantas almas conheceram, você acha que Deus não estava por trás de tudo isso? Com certeza Deus estava. Mas não, as pessoas não dão glória a Deus, elas dão glória ao homem. Deus pode fazer isso através de outra pessoa. Deus não está limitado a um homem. Se o homem não quiser fazer o que Deus ordena, Deus levanta outro e continua. É simplesmente isso. Agora, o profeta disse, tão dificilmente é Deus pegar uma pessoa e usar ela, e ela se enche um pouquinho, e ela não se torna mais humilde. E então, o profeta diz, quão difícil é Deus usar os homens e eles permanecerem humildes. Logo eles se incham, acham que são alguma coisa, e Deus os deixa ali. Então, Deus usa homens e depois para de usá-los. João Batista foi usado, o precursor Elias foi usado por um motivo, e foi jogado na cadeia, e acabou o ministério dele. Descreu até do Senhor Jesus. Entende? Então o que acontece? As falhas dos homens que ocorreram no passado, Davi fez isso, Salomão, esses outros. Tudo bem, ninguém está falando desse aspecto. Homens falhos, nós falhamos todos os dias, e culpado no máximo, culpado no mínimo, eu estou ciente de tudo isso. Mas o que envolve é o que a palavra diz como deve ser tratado. Nada disso anula o que foi estabelecido pelo Senhor Jesus, e que foi estabelecido pelos apóstolos, e que foi estabelecido pelo profeta, que foi só repetir o que estava nas escrituras, que não era nada mais, nada menos. Então, esta é a minha palavra. Perderei amigos, só tenho de forma negativa, natural, a perder com tudo isso. Mas eu acredito de todo o meu coração que Deus vai trabalhar através disso. E minha oração é, pastores, tomem coragem. Pastor, você sabe o que ele fez com a tua mulher? Chora, mas não fala nada por causa do sistema. Irmãos, se levantem. Essas coisas devem ser jogadas à tona para a igreja local. Não nos holofotes, não para o mundo saber, mas na igreja local deve ser resolvido isso. Que Deus abençoe os irmãos e orem por esse ministério, para que Deus faça o que tem que ser feito, para que os homens tomem posições, tenham coragem, ousadia do Espírito, para fazer o que as Escrituras ensinam. E eu vou voltar a repetir, eu saí do ministério, eu estou com um pastor que saiu da remessa de 98, sem doutrinas erradas, sem heresias, sem ismos. Então eu estou muito feliz, eu estou longe disso. Eu achei que saindo deste movimento, eu poderia estar com minha consciência limpa e tranquila, porque eu saí, estou rompido, mas não. O corpo de Cristo é universal. Se há um problema no corpo de Cristo lá, é afetado aqui, porque somos braço, perna e tudo isso. E o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo quer consertar essa noiva. E tudo isso é amor que Ele está tendo por esses homens e por este ministério. Quantos se lembram do João de Deus? O João de Deus, para quem não conhece, ele era um líder espiritual. E ele tinha consulta com mulheres. E desde os anos 90 ele pratica um crime chamado violação sexual mediante fraude. Ele abusava dessas mulheres e ele fazia atos sexuais com elas, dizendo que aquilo era para a cura dela, cura espiritual. E ele fazia isso com várias mulheres. Isso desde os anos 90. E somente ano retrasado ele foi preso, em 2018. Ou seja, quase 30 anos em silêncio, sem ninguém saber de nada, tudo em silêncio. E ele foi preso. Ele pegou
e acabou de aparecer mais de 80 vítimas, mas nenhum aparece, mostra como vocês, irmãs, isso é vergonhoso, isso é algo que não quer se falar, não quer, ainda mais, porque isso é um espírita, são pessoas que não têm a Cristo, mais de 80, e uma teve coragem de falar e as outras falaram. E imagina vocês, irmãs, com esse peso, com essa doutrina errada de anjo do Brasil, de um homem sobre... Não existe isso, irmãos, não existe isso. Essa posição, esse apelo para a igreja local se manifestar, para os pastores que estão sabendo disso e tem vítimas que vêm aos seus escritórios, é para que nada aconteça de pior. Nós sabemos para não levar isso a César. Nós sabemos que o nosso dever é resolver na casa de Deus. Imagine passando na televisão, ministro tal, preso por causa de violação sexual mediante fraude, sobre abuso. Porque uma das vítimas também, uma desculpa dessa era de ser curada. A mesma coisa de João de Deus. Isso é triste. Isso é triste. Irmãos, não existe homem sobre o outro. Não existe um líder acima dos pastores. Isso é doutrina errada. O profeta diz que isso é o espírito do anticristo. E ele ainda diz assim, ó, quão maravilhoso possa ser, porém é o lugar do homem ao invés do Espírito Santo. Por isso que você vê pastores que não são autônomos, não têm autonomia, mas são influenciados por um homem, por um cabeça. O cabeça não é Cristo, não é o Espírito Santo, é um homem. E os gostos pessoais desse homem viram opinião, depois viram a tradição e depois viram a doutrina. E acontece tudo isso. Irmãos, o meu apelo é este: resolvemos isso na casa de Deus, antes que seja vergonhoso demais. E a vergonha vai sujar essa mensagem, que ela é tão limpa, tão pura, tão verdadeira, porque sujará a mensagem. Eu não estou com medo. Eu estou convicto que o que eu estou fazendo é de Deus. Vou ser chamado de demônio. Pastores vão falar para suas ovelhas não verem esse vídeo. Vão falar tudo, vão jogar sombra sobre mim. Um ministro talvez possa se pronunciar e falar e negar tudo, como ele já negou para os pastores no escritório. Isso é provas, tem provas, já repeti, tem provas. Eu não sei como vai ser, mas a responsabilidade está dada para cada um. Irmãos, eu não estou brincando, irmãos. Eu não sou doido de fazer uma acusação dessa. Eu tinha largado tudo. Eu somente vim e estou fazendo isso porque veio no meu coração. Deus queria que eu fizesse isso. O pecado oculto deve ser revelado e repreendido. Vítimas, irmãs, e não só vítimas, mas irmãs também, que não foram vítimas, mas que quiseram. Irmãs que cantam num conjunto, que cantavam bastante em encontros nacionais, esposa de ministros. Irmão, eu não estou brincando, eu não estou brincando. E muitos acobertando, pastores auxiliando, administrador. Você sabe de tudo isso, irmão. Você sabe de tudo isso que eu estou falando é verdade. Mas você tem encoberto. Igreja local, vocês estão pecando contra o Senhor. Como Paulo disse a Coríntios: vós está inchados, espírito de superioridade, e vocês estão tão inchados e nem se entristecem por tirar esse mico daí. Disse Paulo. Eu digo, e vocês estão inchados e nem se entristecem por isso, de tirar este homem do púlpito. Ele não pode mais. Saul perdeu o seu reinado e Deus tirou o ministério. Deus fez o que fez com Saul. Saul foi ungido por Deus, mas Deus tirou o seu reinado. E Deus já tirou o seu ministério. Aí não é o seu lugar. Aí é lugar para homens que estão lutando contra o pecado. Homens que pregam a verdade, que não se importam para que as denominações, os grupos dizem.
para homens que estão dispostos a morrer pela causa. Deus tirou o ministério. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Oh, meu Deus. Eu digo isso baseado na Escritura e no que o profeta disse. Não sou eu. Não sou eu. Mas o que a Bíblia diz é a verdade. Ficar ao lado da palavra ou ficar ao lado do homem? Ficar ao lado da palavra ou ficar ao lado de uma organização, de um companheirismo, de um grupo? Não. Ficar ao lado da palavra. Mesmo que isso perda membros, mesmo que isso perca popularidade, porque você sabe, se você sair de um grupo, você é queimado, você é taxado como ismo, você é taxado como tudo isso. Irmãos, isso é verdade. Oh Deus, tenha misericórdia. Ajuda esses pastores, ajuda essa igreja a tomar uma posição. Essa é uma advertência de Deus para vocês. A última coisa que eu gostaria de dizer em tudo isso, irmãos que estão vendo isso, converse com vossos pastores, para os vossos pastores tomarem coragem. Os pastores têm levado as igrejas crerem num líder, numa liderança, num bispo, num apóstolo, num superintendente. O profeta foi totalmente contra isso, e as escrituras são totalmente contra essa forma de governo. Isso tem acontecido e essas pessoas vão sofrer mais, porque se os pastores tivessem estabelecido como ele sendo a maior autoridade da igreja, ele tomando as decisões com a soberania da igreja local, isso não seria tão prejudicial. Mas como as pessoas levaram a crer em um homem, essas pessoas vão sofrer mais. Pastores, não engane seu povo. Aproveitar que estamos em encontro nacional virtual, se algum tiver coragem, joga isso na mesa. Se algum tiver coragem, pergunta se alguém sabe aí, porque eles não vão poder mentir, porque Deus está vendo e eles sabem que tudo isso que eu estou falando é verdade, não é mentira, não é coisa inventada, não é disse-me-disse, são fatos verdadeiros. Que vocês possam tomar essa atitude para o benefício do corpo de Cristo, para que nós possamos ser abençoados como era antigamente. Você se lembra do anos 2000? Olha a diferença, quando a coluna de fogo ainda estava no meio, onde o Espírito Santo estava habitando e transformando corações. Hoje a formalidade, a frieza entrou na igreja, a liturgia foi mudada. O Espírito Santo salvou de muitas igrejas da mensagem, muitas igrejas, e a culpa é por causa da capa de Acã, o pecado no povo, escondido, encoberto, o sistema, o nicolaísmo, a doutrina errada que tem entrado na mente das pessoas. Que Deus possa revelar a cada um a verdade de sua palavra, e que essas pessoas que estão sendo manipuladas possam tomar uma posição. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.